E aí, minha gente? Episódio 8. Bom, agora que o reforço chegou, não porque a Mary tivesse pedido reforço e botado a localização dela, ó, estou aqui no lugar tal, mandem reforços, não. Foi porque o Coelho ligou pro Anders, sabe? A princípio, né? E suponhamos que o Anders. Daí, tipo, igual como é que o Anders é, sabe? Porque senão como é que o reforço não ia saber onde é que eles estão, sabe? E lembra, já tinha um tempão que o Coelho tinha ligado pro Anders, né? Ele ligou antes da Mary chegar, né? Vamos combinar, né? E isso que os reforços vieram de helicóptero, né? Eles não tiveram que passar pelo trânsito, né? Até o Dante, quando saiu da caminhonete pra chegar lá, ele teve que passar pro trânsito. Os reforços não, né? Eles vieram pelo céu, né? Como eu falei, sabe, aparelho lá, né? Um chutinho só pra justificar a pane, né? Mal foi movido, meu. E o cara com Dante com super força, né? Era pra chutar, o cara podia ter. Pra fazer ser destruído, né? Era pra chutar com toda a força, até pra. Porque o Dante não sabia se o bagulho, com um chutezinho daquele, o bagulho ia dar uma pane, né? Por sorte, deu, cara. Mas poderia não dar, né? Poderia continuar funcionando normal. Pra garantir, tu tem que causar o máximo de dano possível. É claro, daí né, a Mary, eu sei, eu de fato reconheço que eu errei, né? Na morte da minha, levei a minha equipe à morte. E daí, claro, que o cara tem que ser bem filha da, sabe? Nem, a tua equipe serviu, sabe? Tipo, foi uma primeira ferramenta, que serviu os propósitos. O religioso tem que ser o cara mais filha da possível, sabe? Até bom, tipo, porque o propósito deles seria não é morrer numa emboscada, né? O propósito da equipe porque até uma coisa seria talvez, tipo, se fosse pra morrer numa emboscada, morrer, tipo, pra atrair, se fosse serviço de isca, pra atrair um inimigo, entendeu? Até um local. Sabe? Tipo, nem aquele filme filme não, na série do Avatar, né? Que o cara. Eles iam mover um pilotão pra servir de isca. E daí o guri o filho, até o príncipe de forma. E como é que eles vão sair daí, né? Vão sair. Eles não vão. Tipo, eles vão ser sacrificados, né? Mas pra ralar os caras, né? Pra ralar o. Daí isso é um plano estúpido, não sei o que. Só que no caso, não era. Eles não, a equipe deles, de fato, foi totalmente desperdiçada numa emboscada que os caras fizeram, sabe? Não é que eles atraíram o inimigo pra uma emboscada. Tipo, vamos atrair o inimigo para esse local usando a equipe da Mary e depois vamos bombardear tudo ali. Mas como é que a equipe da Mary vai sair? Não, eles não vão sair. E depois, sabe? Só, então eles não, bem pelo contrário, eles eram, mesmo na perspectiva do cara, os caras eram meras ferramentas, eles foram desperdiçados. A Mary desperdiçou ferramentas técnicamente certo valor que poderiam ser bem mais úteis ainda na guerra. Quantos né? Então ele só dizer, isso sabe? Cumpriram seu propósito e foram sacrificados, sabe? Do jeito que ele falou. Mesmo pra perspectiva dele, não, sabe? Igual era dar uma bronca na Mary, entendeu? Não, cara, se bem que não teria feito muita diferença se ela tivesse esperado pela grau de força dos demônios e dos soldados ali, mesmo que a Mary tivesse esperado os 4 minutos lá pelos reforços e tivesse entrado todo mundo junto, os demônios matariam todo mundo junto também ali, assim. Matariam a equipe dela e os reforços, pelo que sabemos, assim. Até nas minhas anotações eu digo, o sacrifício, ele seria sacrificado se fosse para cumprir uma missão de tal suma importância.
Né? Tipo, exemplo, os demônios invadiram uma usina nuclear e vão explodir, né? O quê? O sacrifício deles seria aceitável para prevenir a tragédia, sabe? Uma coisa assim. Então, porque às vezes tu vê no filme, tipo, o cara se sacrifica, sabe? O cara se sacrifica para impedir alguma coisa, sabe? Mas ainda assim, os caras, o jeito, cara, eles foram. Ele podia ter dito, sua equipe será lembrada, entrará para os livros de história como heróis, não sei o que se sacrificaram, sabe? Ele podia ter ainda falado, mas não, ele tem que ser filha da puta do jeito, né? Do jeito que ele falou sobre a equipe, que ele nem se importa, né? Por assim dizer. Dane-se os caras tendo a equipe. Ele até defende um pouco o vice-presidente, sabe? Mas, assim, e até pra ser, tipo, porque o cara tem que ser filha da Pi ao extremo. Porque a Mary mostra que ela até defende o vice-presidente. O vice-presidente está certo, não sei o que, né? Mas, falando pro Dante, mas depois o vice-presidente fala pra. Não pra quem que ele fala ali, que a Mary é só um cão de guarda, não sei, que tipo, o cara não dá um menor apreço, menor valor por ela, sabe? Tipo, o cara tem que ser muito. O cara tem que ser. Ele não pode ter nenhuma virtude. Por assim dizer. Sabe? Nada no cara se aproveita. O cara é o legítimo comic book villain, sabe? Aquele vilão de história em quadrinho. Sabe? Que só falta aqueles bigodes. Sabe aqueles filmes onde o cara tinha aquela cartola e aqueles bigodes, assim, aí o cara. Sabe? O cara tipo quase pior, estilo Dick Vigarista, sabe? Só que pior, sabe? O cara é bem assim, sabe? Tipo, bem cartunesco, sabe? Tipo. E uma coisa. A Mary, eu fiquei assim, a Mary e o Dante só vão enfrentar o Coelho, né? Que já nem é mais Coelho, né? Virou o Hulk, né? Vão enfrentar o Hulk depois que todos os soldados que ficaram ali morreram, sabe? Que os caras aí, o vice-presidente e alguns outros fogem, alguns outros helicópteros que vieram decolam, um fica, e alguns outros soldados ficam aí, ficam atirando no Hulk, né? Só depois que o Hulk mata todos os soldados que estão ali, é que o Mary e a Dante saem de onde eles estão escondidos e vão enfrentar. Sabe? Eu fico assim, por que eles não foram ajudar antes? Entendeu? E uma coisa, né? Trocentos soldados atirando por tudo, mas nenhum, nem por chances. E vamos combinar matematicamente qual seria a chance de nenhum, assim, nem por acidente, acertar aquela baita válvula no peito do bicho, assim, do Hulk, sabe? E olha como depois de 2 horas, por assim dizer, é que os helicópteros vieram que já estavam aí, por exemplo, começaram a atirar no Hulk, né? E só com as arminhas de frente, né? O canhão, os mísseis, porque eles eram helicópteros com um monte de armas, assim, dos lados, assim, um monte de foguete, etc, míssil, etc. E aquela arma da frente, né? Eles ficaram assim, tipo, tá o Hulk aqui, o helicóptero veio a distância bem pequenininha e... Sabe? Porque, considerando o tamanho do alvo, e o alcance, eles podiam estar bem mais distantes, eles podiam tomar uma distância bem maior pra distância segura, sabe? Mas não, eles têm que ficar bem pequenininho, assim, até pro aquele ataquezinho do Hulk, por assim dizer. Você pegar bem no helicóptero, o helicóptero não tem tempo de desviar porque tá numa distância muito pequena, sabe? Eu noto como é comum isso aí, eles fazerem os helicópteros ficar muito perto. Helicópteros e coisa, ficar ridiculamente perto do alvo que eles estão atacando. Justamente por isso acontecer, sabe? Tipo. E o legal é que depois, quando a Mary entra no helicóptero que sobrou, ela pega e lança os mísseis do helicóptero no Hulk, né? Eu disse, por que a Mary tem inteligência pra isso, mas os pilotos dos outros dos helicópteros não tiveram, né? E as explosões não danificam a droga da válvula, né? O cara consegue... Era o quê? Foi uns 4 mísseis dos grandes, no mínimo, sabe? Eu acho que era 4 ou até mais, dos grandes, as explosões combinadas, assim, não fazem um arranhão na válvula. E o legal, né? O DNA do... não, mas o mais legal, né? O DNA do cara, aí... botou mais sangue de demônio ainda, a ponto de fazer... sabe? Assim, ele já falou que o corpo dele já não ia aguentar tanto tempo assim, ele tinha um limite do jeito que tava, botando aquela quantidade de sangue de demônio, sabe?
do que o coelho tava. Sabe? Que por sinal, não sei por que não curava ele permanentemente, entendeu? Quando ele tomou o tiro lá, a bala, aquele ferimento, a bala que o coelho tomou no braço, foi curado imediatamente. E pra sempre. Mas os ferimentos que ele sofreu, esses não são curados permanentemente. Ele tem que. Porque ele falou que ele fez o bagulho do sangue de demônio não pra ficar forte e poder lutar, sabe? Fazer o que ele quer. E sim pra se curar por causa que ele ficou sequelado, aleijado lá do que a equipe fez com ele, sabe? Pra se manter, ele fez pra se manter vivo. Então, mas que ferimentos são esses que o sangue de demônio não cura? Porque talvez se fosse uma doença genética, sabe? Sei lá, o cara tá com câncer, alguma coisa assim, daí precisa botar o sangue de demônio pra ficar constantemente mantendo o câncer em xeque. Se ele parar, o câncer... Até isso poderia ser, essa. Mas não. O que foi o ferimento dele? Ele tomou um tiro de uma bala daquela que nele não faria nada, e teve daí explosão e desmoronamento, né? E no máximo a gente viu ele com umas queimaduras, alguma coisa assim. A gente não viu ele tomar grandes, sabe, da explosão e do desmoronamento, algo que precisa eternamente sangue de demônio. Isso é uma coisa bem idiota, entendeu? Bem what the fuck. E daí ele bota mais sangue, pode ele ficar aquele Hulk, o corpo dele, eles até falam, o corpo dele não vai aguentar muito mais disso aí, mas fica aguentando, né? E o DNA dele, daí as balas antidemônio ainda não funcionam nele, apesar de ter mais sangue de demônio ainda no corpo. Mas legal que no Dante funciona, sabe? A bala funciona no Dante, mas não funciona no cara, mesmo depois de curi. Ah, cara, vamos combinar que foi uma coisa muito idiota, né? Vamos combinar, né? Ah, a válvula não precisa... A válvula, qualquer dano a válvula poderia funcionar, né? Não precisa nem ser bala com... Então, assim, antes que... não, mas os helicópteros não estavam usando bala com demônio, sabe? Com sangue de demônio. Não, mas não precisa... Pra danificar a válvula não precisa. Podia ser uma bala comum. Daí, mas isso que deu a entender, acho que o Dante aperta o cabo da arma com muita força, daí quebra, né? Até falar, mas ainda a bala que tá na câmera ainda funciona, né? Mas você porque ele apertou um pouquinho ali, ficou trincado, não quer dizer que o pente em si, o sistema de tá danificado, né? Pode ser que só por fora a coronha ali, né, esteja quebrado. Por dentro não quer dizer que não tá funcionando, tá? Acho que teria que estar bem mais aqui. Por dentro pode estar bem mais. Uma coisa eu não entendi também, por que eles levaram o Enzo pra lá, né? Por que eles fizeram questão de levar o cara, sabe? Tipo, e como, assim, se sacrificou do jeito mais inútil, né? Sabe? Tipo, o cara que é covarde, ele simplesmente pegou aquela coisa lá, eu achei que ele ia pegar e pelo menos dar um tiro, sabe? Mas não, ele pegou e foi tentar usar a lâmina contra o cara. Porque sim, assim, do jeito mais what the fuck, sabe? Tipo, eu até tipo, é um Yajirobe burro, né? Porque quem acompanha Dragon Ball sabe que o Yajirobe no início era até mais forte que o Goku. No Dragon Ball ele até era mais forte que o Goku, mas ele é covarde, porque sim, sabe? Se ele treinasse, ele é capaz de ficar mais forte que vários dos guerreiros Z, assim, que o Kuririn, talvez até que o Tenshin, que o Yantia com certeza, talvez até que o Tenshin Han, não sei, mas ele era forte, se ele treinasse pra valer, sabe? Mas ele é covarde, então, tipo, mas mesmo o Yajirobe, ele não foi enfrentar agora eu vou mostrar coragem, tipo, ele não foi enfrentar o Vegeta de frente, Vegeta! Não, ele foi pelas costas cortar a cauda do cara, entendeu? Bem, tipo, quando o Vegeta tava bem distraído, entendeu? Então, tipo, o cara é um projeto de Yajirobe piorado, entendeu? Porque poderia ser quando, em vez de... quando o cara tava segurando ali o Dante bem distraído, e caso a Rage errar, poderia vir ele, Dante, eu vou te salvar, sabe? E pegar e dar o tiro, sabe? Com aquela coisa. Ou, sabe? Pois é, igual a morte dele não vale de nada, entendeu? Porque ele vê o Enzo morrer,
E aquilo não dá não dá, ele não fica super, sabe? O Enzo é o 16 também, sabe? Tipo, botou o 16, aquilo ali não fez ele ficar, sabe? Ele até ficou zangadinho, mas ele não ficou full demônio, sabe? Não provocou, bem dizer, quase nada de ira nele, assim, sabe? Então a morte do cara não serviu pra poupir nenhuma. Podia, não digo que o cara, vamos fazer o cara fazer sacrificar, mas podia pelo menos ter um mérito, sabe? Se bem que tecnicamente até que pode dizer, quebrou um clichê, sabe? Porque geralmente a morte do cara se sacrifica pra fazer alguma coisa que presta. Mas não, ele se sacrificou pra fazer algo que não prestou, não serviu de nada. que droga, né? Só que eu brinco assim, porque a personalidade do cara é, se o cara fosse se sacrificar, o cara no mínimo tinha que ser inteligente, sabe? Pra fazer algo que presta, né? Se fosse sacrificar, né? Porque a personalidade do cara não é de botar o dele no cutelo, né? Coisa, né? Eu acho que isso aconteceu no episódio 7, eu esqueci de mencionar. O tal Dante ali segurando o coelho pelo colar e o coelho pega a espada e corta o cordão do colar, sabe? Daí cai. Eu disse, em vez do coelho aproveitar e cortar, que o Dante tá meio assim e mirar no braço do Dante pra ficar a mão do Dante, assim, sabe? Ou fincar a espada no Dante, tipo, né? Dante baixou a guarda, né? Que o cara tá, tipo, tá aqui o pré, né? E o Dante fica. O coelho fica. Enquanto o Dante fica assim, né? Em vez do cara fazer assim e cortar o Dante pra pegar uma gota de sangue ou algo assim, ele. Ele só corta o cordão, sabe? Tipo. Vê aquela. Vai, pior naquela parte que também o cordão, o Dante deixa cair sem nem perceber, sabe? E cai muito na cara do coelho, assim, sabe? Tipo, caiu, o Dante foi lá pra cima, né? Que acho que tem umas coisas do episódio que eu esqueci de me. E o caiu na cara do coelho, sabe? Tipo, eles estavam lá em cima, mas depois, sabe? Ficou muito what the fuck. Pois é, Bom, aquilo que o coelho fala que a prosperidade do mundo dos humanos foi construída com a miséria dos demônios e não sei. Hum, Bom, só que no caso, sim, eles. Era pra todo mundo ser miserável, eles só isolaram a miséria isolando o mundo dos demônios, né? Porque, porque bom, sem, sem o isolamento do mundo, os caras não fariam, não construiriam pra mais. Eles construíram com eles mesmos, assim, nada a ver com a miséria dos caras, assim. Tecnicamente eles simplesmente só deixam, né? Tipo, meu, essa miséria do mundo dos demônios que está sendo causada pelos demônios pertence a vocês. Então nós não temos nada a ver com isso. Não foi eles que fizeram, foi o Sparda que fez, né? Tipo, nós. Tecnicamente era mesmo. Eu jurava que os aviões iam lançar ogivas contra, né, que eu vi aqueles aviões assim na cara do portal, sabe? Eu jurei que eles iam lançar umas bombas nucleares e iam destruir tudo, assim, não. Eles lançaram só umas coisas com câmera e uns mísseizinhos comuns, assim. Eu falei assim, ué, por quê, né? Daí depois mostra os caras invadindo o inferno, sabe? Tipo. Cara, depois mostra de entender que eles estavam minerando alguma coisa. Só não sei o que né? Já era como se fosse carvão, sabe? Ficou meio que, tipo, os caras estão invadindo o inferno pro lucro, assim, pra lucrar, sabe? Eles estão, tipo, colonizando. Não, e o legal, assim, o legal é aquela prisão enorme, sabe? Tipo, assim, imagina quanto tempo ia demorar. Porque imagina que um complexo prisional daquele tamanho, assim, quanto tempo ia demorar pra construir, né, meu? A gente não constrói uma semana, né? E as forças do inferno não fazem nada, entendeu? Tipo, nada, assim, sabe? Tipo, deixam os caras invadir, construir aquele prisão enorme, assim, tipo, os demônios mais fortes não vão, só depois, assim, né? Tipo, daí o que o Virgil fala, assim, o seu rei Mundus, né, não sei o que, eles não fizeram nada, eu fiquei tipo, what the fuck, sabe?
Bom, até faz um certo sentido. Primeiro, se eles querem só matar os demônios, taca umas ogivas lá e destrói tudo, entendeu? Porque aquilo lá é um lugar que os humanos não conseguem viver por causa do gás venenoso, né? Não tem como colonizar aquilo ali, sabe? Tipo, vamos botar humanos lá pra morar, sabe? E uma coisa, pode dizer assim, não, mas o cara já sabia que tinha alguma coisa de valor lá, mas como que ele ia saber, assim? Mas fica muito, mostrou um cara do lado do vice-presidente como se, e de uma corpo, sabe, entender, assim, o cara é um capitalista malvadão que tá lá, vai explorar riquezas e recursos minerais do inferno, sabe, tipo, ficou muito óbvio com ali a panfletagem, sabe, tipo, é o imperialismo americano, o cara tá invadindo lá pra pegar os recursos às custas do povo sofrido do lugar, sabe, tipo, não vou dizer que isso nunca aconteceu, né? Não acontece, né? Mas do jeito que foi feito a panfletar, sabe? O lance ficou muito besta. Até porque os caras não sabiam que eles iam encontrar alguma coisa, sabe? Tipo, porque o certo seria, cara, tá com umas ogivas, né? Acaba com tudo de uma vez, né? Porque, assim, até porque ali ninguém ia reclamar, né? Porque uma coisa seria se, tipo, os Estados Unidos pegasse agora, vamos tacar uma ogiva no Oriente Médio, entendeu? Aí vira consequências, entendeu? Até porque o Oriente Médio faz parte da Terra, etc. Agora, os Estados Unidos está lançando uma ogiva no inferno, entendeu? Tu acha que alguém ia reclamar, sabe? Tipo, bom, hoje sempre ter capaz de algum maluco reclamar, sabe? Mas não haveria, sabe, quase a repercussão, assim. A forma coisa, eles poderiam não dizer também que estão fazendo isso, né? Até uma coisa, eles poderiam lançar a ogiva no inferno, matar todos os demônios, mas não dizer que fizeram, só deixar como se os. Imagina, até ser algo mais panfletário, pra dizer, como se fosse malvadão, sabe? Eles mataram todos os demônios, acabaram com a ameaça do inferno, mas estão ainda alimentando pro mundo e pro povo que a ameaça ainda existe, justamente para eles, só nós mantemos vocês seguros da ameaça do inferno. Então eles estão usando uma coisa que já nem existe mais para se manter no patamar, sabe, global e etc, sabe? E controlar a população, não só dos Estados Unidos, mas mundial, sabe? Ou algo assim, entendeu? Então, eles poderiam até fazer os caras mais maquiavélicos, por assim dizer. Sabe? Só que, claro, daí não, né, matar todos os demônios, daí não teria mais história, por assim dizer. Sabe? E não, eles não vão fazer isso. Só que não fazem de um jeito burro, né? Não dão um bom motivo pra isso. Porque, eles até poderiam botar aí que os caras lançam uma ogiva, mas vem um mundos ali, intercepta a ogiva, usa magia, alguma coisa, né? Porque, imagina, o mundo seria um demônio muito, muito acima dos que a gente já viu agora, entendeu? A princípio, né? Então talvez o cara pode ter poder para interceptar uma ogiva. Mais de uma ogiva até, uma coisa assim. Então. Isso nem só o mundo, talvez os generais do mundo, outros demônios que não são o mundo, né? Então. Ficou meio. O Dante ser preso, tá? Eles prenderem o Dante. Daqui até tá, né? Só que se fosse pra prender ele assim. Porque não deu a entender que o vice-presidente, que eles iam querer prender, né? O próprio o vice-presidente diz, não, podemos usá-lo como uma arma, ele vai fazer o trabalho dele, vamos usar como caçador. Não deu a entender que o cara, eles tinham aquele plano de tacar o Dante naquele jeito ali no laboratório desde o início. Assim. Uma coisa, né? Sempre mostrou que o rei que os demônios, os mais fracos, viviam ali à margem da sociedade e ninguém se importava com eles, né? Por que agora o Virgil, amando do mundo, iria lá salvar os caras, entendeu? A personagem, como eu digo, né? Mostrou os caras minerando, uma baita de uma mina ali, os caras com um monte de carrinho de mão ali, cara, jogando umas coisas que pareciam umas pedras de carvão grande. Daí na corporação Ouroboros, né? Tipo, da grande corporação capitalista do mal, um cara literalmente com o bigodinho do mal, sabe? Tipo, e até com uma capa, assim, tipo, sério, né? E daí a penitenciária enorme ali, sabe? Que levaria acho que não sei quantos anos pra construir aquilo ali, né?
dá a entender que os caras recém... Sim, tem que ter passado um tempão. E daí, tipo, agora, só porque eles estão presos ali, o rei dos demônios agora se importa com eles, tipo. Por que isso? Tipo, por quê? Não faz sentido, entendeu? Esse episódio, cara, eu acho que uma nota 3/4, meu. Me desculpa. Me desculpa. Entendeu? Ficou... Cara, eu sei que eles botam ali um cliff, né, pra ser o cliffhanger pra ver se vai a próxima temporada. Não vou dizer que não vai ter, porque talvez tenha, né? Não sei qual é o... Bom, mesmo coisa com pouco sucesso, a gente às vezes por causa de contratos e etc, tem segunda temporada. Em matéria de quantidade de público, não sei se isso foi sucesso ou não ainda. Mas por qualidade, olha, meu. Desculpa. Bom, então é isso aí. Deem like, compartilhem, se inscrevam. Se não gostaram, pode dar o dislike, tá no seu direito, mas diga por quê. Se puder ajudar o canal, qualquer coisa tem o link da vaquinha e do Streamlabs aí na descrição. Falou.